Então, pô, Bom, vai lá. então vamos lá, gente. Aproveita e leva a Andréia. Pô, show de bola, vai ser um prazer. Bom, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Andréia, estou aqui com meu amigo Santana e o grandioso Odir. Tá, gente? É um prazer tê-lo conosco aqui hoje, nessa noite. E a gente está aqui hoje, gente, para fazer um bate-papo super legal aí, tá? Sobre saúde, sobre reeducação postural e tudo que o Odir puder acrescentar para a gente aí vai ser super show de bola, tá, gente? Então, eu espero que vocês possam estar acompanhando conosco. Se tiver alguma perguntinha, tá, pessoal? Só colocar aí nos comentários que até o final da live vão estar sendo respondidas todas as perguntinhas, tá legal? Fica conosco. Vem comigo. Fica agora aí com o nosso amigo Bola. Ele vai estar dando aí a vocês um super boa noite, apresentando mais uma vez aí tudo para que a gente possa fazer uma excelente live hoje, tá bom, galera? Um beijo. Beleza, Andréia. Um beijo para você também, Andréia. Tudo de bom. E, galera, boa noite a todos. A gente, mais uma vez aqui nessa nossa live, passando as informações. E a gente está, hoje, a gente está trazendo o Odir, esse mestre, foi meu professor, é meu professor, eu sempre chamo ele de mestre. Travou aí. Travou? Bola travou. Deve ser a internet da gente é um problema. Corra atrás do Odir. Agora voltou. Voltou. O Odir está sempre ao meu lado, ele está sempre pronto para atender, sempre para ajudar. É um cara nota 10. Odir, é um prazer tê-lo aqui com você aqui com a gente. Eu queria que você falasse, você se apresentasse, você falasse, esse cara aí, ele se apresentar. Esse cara é professor de faculdade, ele é o fisioterapeuta da Seleção Brasileira Olímpica. Parabéns, Odir, parabéns, classificou, mas a Olimpíada acabou. Mas a gente vai ter. E eu já tive em várias Copas do Mundo que o Odir era sendo fisioterapeuta da Seleção Brasileira, na Alemanha, e em vários outros países. A gente teve junto na Copa, lá nos Estados Unidos, naquela Copa América. E a gente esteve sempre junto, e o Odir sempre dando todo o apoio, sempre está lá com a galera, ajudando a brasileirada. Odir, muito boa noite, seja bem-vindo. Bom, boa noite e muito obrigado pelo convite. É um orgulho, né, participar com você, Roberto Santana, aqui. A gente se conheceu há mais de 20 anos atrás, né? Então, é tempo. E a amizade ela cresce a cada vez mais que a gente se comunica, e mesmo agora um pouco distante, pelo fato, né, desse momento que a gente está passando, mas é muito importante a gente conhecer, saber o que aquela pessoa representa. E você representa muito, porque, na minha opinião, você é uma pessoa que mostra e dá um exemplo de superação, uma pessoa que tem toda uma estrada que eu acompanhei, né? Desde quando você tinha 20 e poucos anos, sei de todas as suas, né? as suas etapas de vida, as dificuldades, e isso deu sucesso. E tenho certeza que cada vez mais você vai ter sucesso na sua vida, né? E é um prazer conhecer aí a Andréia, né? Sabendo também que ela é uma pessoa perseverante, batalhadora, e que também é vitoriosa, supera também os seus limites. Então, isso é mais importante, tá? Então, é um prazer grande estar participando aí junto a vocês e poder aí somar com um pouquinho da minha experiência, né? Então, eu tenho, né, a minha vida muito corrida, né? Eu dou aula na universidade já, né, há mais de 35 anos, né, dando aula. Comecei também garoto, né? Aquela época, Santana, que a gente saía e tal, eu também era novinho. Então, nós temos algumas histórias em comum muito interessantes, que depois, se ele quiser, eu conto, mas tudo bem. Então, eu estou aí, né, para poder somar aí o que for necessário, tá? E aí, fica à vontade aí, Santana, se quiser fazer alguma pergunta, ou a gente... Beleza.
Odir, eu queria que você falasse para o pessoal a importância da fisioterapia no dia a dia da gente, de nós todos, a fisioterapia, sabe, para a gente evitar, prevenir várias coisas, e a gente agora, nesse momento, que como você falou, esse momento difícil, que a gente está nessa quarentena, a gente está dentro de casa, a gente só está saindo para trabalhar, ou coisa, tem pessoas que não estão nem saindo dentro de casa, estão presos dentro de casa, então estão sentindo muita coisa, está começando a dar aquele dói aqui, dói ali, falta um... Então, você dá uma ideia para a gente a importância da fisioterapia nesse dia a dia. O que a fisioterapia ela preconiza, né, é uma ciência que busca fazer formas preventivas e também a recuperação, né, dos principais transtornos que hoje a gente tem, né? Então, a fisioterapia ela acompanha o ser humano desde o nascimento até a terceira idade, onde a gente observa que ela está sempre presente, né? Acontece, imagina que eu estou formado em fisioterapia já há 34 anos, né? E 38 em educação física, então é um tempinho aí a considerar. Imagina que naquela época nós éramos não tão reconhecidos pelos princípios técnicos e pelas metodologias utilizadas, mas a gente era conhecido até como massagista, que eu nunca liguei para isso, né? Muito pelo contrário, eu me orgulho porque eu sei da importância da massagem e sei como é bonita a profissão de massagista. Inclusive, essa semana, né, foi o dia do massagista. E aí eu até parabenizei meu amigo Santana. E aí a gente observa que está no dia a dia das pessoas. Na minha época de formação, nós não tínhamos ainda uma visibilidade tão grande, né? Nós éramos considerados os generalistas e a gente tinha que trabalhar com a reabilitação. Então, essa reabilitação ela era ligada aos problemas principais, que eram problemas neurológicos, traumas ortopédicos e problemas reumáticos e respiratórios. Então, essa era a rotina de um fisioterapeuta, trabalhar com tudo. Mas a gente, enquanto profissão, cresceu muito e a visibilidade ela veio acompanhando. Então, a gente observa que o fisioterapeuta de hoje, ele não é mais aquele generalista, embora ele saia da faculdade como generalista, mas ele faz a sua especialização. E dentro dessa especialização, ele hoje ele participa de todos os processos de recuperação funcional. Então, hoje, se tem um médico trabalhando numa área de ortopedia, tem um fisioterapeuta que faz aquele trabalho. Se tem na pediatria, tem o fisioterapeuta. Se tem na oncologia, tem o fisioterapeuta. Então, dentro dessa realidade, a fisioterapia ela abraçou todas as clínicas possíveis e com aquela visão de prevenir e também recuperar aquelas sequelas devido às lesões. Daí, então, a gente imagina, por exemplo, dentro desse momento difícil, onde as pessoas estão em casa, a gente defende o quê? Defende o movimento, defende o exercício, porque o exercício é a forma mais simples daquela pessoa executar na sua residência. Tá? Muitas vezes a pessoa tem uma dor, aí ela pode fazer o uso de uma termoterapia, do tipo uma compressa de gelo, uma compressa de água quente, alguma coisa dessa natureza. Mas, normalmente, o exercício é que vai fazer com que haja uma prevenção e uma recuperação de algum problema. Então, é importante que as pessoas elas se movimentem mesmo dentro de casa, nem que seja caminhar de um ponto ao outro e buscar fazer um trabalho mais respiratório. Hoje a gente sabe que o momento ele está assim, muito propício para o fisioterapeuta da área respiratória, né? Esse profissional que hoje está dando show aí nos hospitais, né? Fazendo o seu trabalho muito bem feito e com isso valorizando cada vez mais a profissão. Então a gente entende que não é difícil da gente fazer um trabalho, principalmente de exercícios dentro de casa, e principalmente exercícios respiratórios.
Então, exercícios que você tem para coordenar a entrada e saída de ar. Muita gente não sabe respirar. E aí o fato de não saber respirar complica a função que você tem dos seus órgãos. Então, é importante que você inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. E isso as pessoas não fazem, principalmente porque elas já têm um vício de inspirar e expirar pela boca. Então, a gente tem que entender que o ar que entra pelo nariz, ele passa por um processo de filtração, de aquecimento, de umidificação, que é diferente do ar que entra pela boca. Tanto é que a boca faz parte do aparelho digestório e o nariz do aparelho respiratório. Então, a gente tem a entrada do ar pelo nariz e a saída de ar pela boca. Por isso que seria bom coordenar os exercícios simples, botando as mãos, por exemplo, sobre essa região, né, mais aqui do peito, percebendo a entrada de ar, inspiro, solto o ar pela boca. Então, você pode fazer em repetições, por exemplo, 10 vezes, fazendo para se ter a consciência da respiração. E aí você pode alternar os exercícios, quer fazer exercícios para aumentar a capacidade de ar no pulmão, exercício de elevação. Inspirou, volta, expirou. Inspirou, volta, expirou. Se vai fazer um trabalho para a região abdominal, aí entra com exercícios abdominais para você soltar a respiração, quando fletir o tronco, volta e inspira. Se for fazer uma rotação, ó, solta o ar, volta e inspira. Então, esses exercícios estão ligados aqui à mecânica respiratória. E simplesmente, se a pessoa ela tiver uma rotina de colocar os exercícios em prática, são exercícios simples que ela pode muito bem melhorar sua qualidade de vida. Aí, se ela tiver, por exemplo, eu tenho uma bicicleta em casa, pedala. Por quê? Porque o trabalho aeróbio ele vai aumentar a capacidade cardiorrespiratória. E a gente sabe que as pessoas elas têm as doenças crônicas. A diabetes, a hipertensão, ela acompanha todo mundo. Então, a pessoa tem por necessidade de fazer um trabalho aeróbio, que é esse trabalho com a presença do oxigênio. Então, é importante que eu faça um trabalho da bicicleta, que faça a caminhada. Esse é o básico, tá? Agora, quem tiver uma condição maior de utilizar outros aparelhos, como aparelhos de musculação, seria ótimo. Mas nem todo mundo tem essa chance de fazer esse tipo de trabalho. Então, eu vejo assim, que é o período agora mais de reclusão, é o momento da gente desestressar, e a gente, lógico, cria uma ansiedade, é difícil ficar em casa, não é fácil, mas a gente tem que habituar o nosso corpo às atividades mais simples para que você depois entre no ritmo para fazer aquelas após a quarentena. Pô, legal, Odir. Odir, você falou de exercício, a gente está falando de exercício. A gente voltando aqui para a área do bariátrico, tá? Uhum. A gente tem várias... Quando a gente... você fala que fazer exercício no dia a dia, fazer esse trabalho respiratório, a dor, você como um cara voltado com atletas, a dor faz parte do dia a dia do atleta, certo? Do uniforme. E a pessoa normal, a dor faz parte? Não, aí é que tá, né? Existem as definições, né, sobre a dor, né? Então, a gente tem dor e tem sintoma, né? Que são coisas diferentes. Então, uma sintomatologia, de acordo com o tipo de acometimento que a pessoa tenha, né? Ela vai sentir, por exemplo, ela pode sentir uma dor no joelho, né? E outros sintomas, por exemplo, como limitação do movimento. Então, a gente entende que a dor, ela não é para ser uma coisa normal na vida de ninguém. Agora, tem certos tipos de dores que a gente considera normal. Por exemplo, a chamada dor do dia seguinte. Então, você faz exercício hoje, amanhã você está assim com dores musculares. Então, isso aí é considerado normal. Por quê? Porque você fez um trabalho muscular
numa situação que você não tinha o hábito, e aí no dia seguinte, por uma questão bioquímica, você vai ter ali uma dorzinha. Então, a gente considera como sendo um quadro normal. E aí que está. As pessoas que não praticam atividade, elas têm maior probabilidade de sentir dores articulares, tá? Por quê? Porque não praticam e tem a sobrecarga, a ação da gravidade. Então, você imagina na situação, por exemplo, né, de você vir de um quadro cirúrgico, onde você tem toda uma outra estrutura, só que você tem que perceber que a tua necessidade é de equilibrar o teu corpo. O corpo equilibrado, ele não vai sentir dor, tá? Você pode ter até uma escoliose, ser todo torto, mas se você tiver equilíbrio, você vai conviver com aquela postura ruim, mas que não vai te dar dor. Então, a dor, ela passa a ser ali de acordo com o tipo de desequilíbrio que se apresente. Se é uma dor muscular, se é uma dor articular, se é uma dor segmentar, se é uma dor na cabeça. Então, cada momento que você tem o quadro de dor, ele tem um porquê, tá? Mesmo aquelas pessoas que são hipocondríacas. Então, ela tem um problema, né, de sentir dor em tudo quanto é lugar. Hoje eu estou horrível, está sempre doente, né? Você fala, eu estou resfriado, eu também estou. Aí começa a querer disputar o sofrimento, né? Então, é necessário que a gente entenda, né, que a dor, ela é um estado assim, que o nosso organismo, ele se apresenta mostrando que tem alguma coisa fora do contexto normal. E aí seria pesquisar o tipo de dor. Mas é aquilo, o atleta, quando a gente verifica a dor que ele está sentindo, a gente avalia aquela dor, porque pode ser uma dor crônica ou uma dor aguda. E aí, como é que começa essa dor, qual é o sentido que ela faz, como a pessoa se sente e o que alivia aquela dor, né? A gente sabe que as pessoas muitas vezes somatizam e com isso aí elas sentem dores que, na realidade, clinicamente, ela não apresenta, né? 75% das queixas no pronto-socorro são de características somáticas. Então, muita gente chega com um desequilíbrio mais psíquico e atribuindo aquilo ali porque está num quadro emocional muito ruim e aí começa a sentir uma série de coisas. Então, eu vejo esse conjunto, né, de situações para a gente poder ver qual tipo de dor, né, que a pessoa defina. Beleza. Ô, Di, agora a gente falando de, como eu tinha falado com você, eu como exemplo, tá? Eu, quando eu era obeso, eu pesava, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu estava pesando 250 quilos, tá? Minha obesidade era mórbida. E eu não vou te dizer que eu não era 100% ocioso, porque a minha atividade sempre foi aquela atividade que você sabe, de animação de eventos, então eu estava sempre movimentando, mesmo com esse peso, eu tinha movimentos. Mas quando eu terminei a cirurgia, quando eu acabei a cirurgia, eu fui liberado pelo meu médico, o Dr. Luiz Alfredo, para voltar a fazer, para poder fazer atividade física. A primeira coisa que eu fiz foi fazer hidroginástica. E eu queria falar, eu pensei em quê? Eu pensei e fui coordenado, lógico, na hidroginástica, para mim poder fazer o fortalecimento muscular de todas as minhas articulações, de tudo, com a hidroginástica. Aí eu queria que você, a tua especialidade, eu queria que você falasse sobre a hidroginástica, a importância da hidroginástica, de nós, pacientes, que quando acaba a cirurgia, a importância de fazer a hidroginástica, não é botar um tênis e sair correndo pela rua. Exato, né? O que acontece? Após cirurgia, a tua realidade é outra, né? Principalmente porque o teu organismo está se adaptando a toda uma condição nova, né? De você fazer uma digestão, de você distribuir o teu peso corporal, enfim, tem várias sequelas, né? A bariátrica. A princípio, a gente observa que você muda a tua estrutura corporal como um todo. Então, o que acontece? O mais importante de tudo é a pessoa se aceitar após a cirurgia, né?
Então, é uma questão dela perceber as mudanças que a vida dela está tendo e que ela entre nesse mundo novo e principalmente com sucesso, né? Então, a atividade física ela vai ter várias finalidades, porque o médico, quando manda, ele quer que você aumente sua capacidade cardiovascular, né? A sua capacidade respiratória. Então, o exercício ele vai ser para você se adaptar à nova condição de expansão pulmonar e da musculatura que foi sofrida, porque você teve que fazer o quê? Você reduziu aquele peso, você tem ali um tecido epitelial que vai ficar um pouco, né, mais frouxo, que vai ter uma necessidade de fazer uma reparadora ali para poder acertar todas aquelas arestas, e a partir dali, da autoestima que você tenha, você busca atividade. O que acontece? Por que a atividade da hidro? Se a gente analisar o trabalho dentro d'água, nós vamos relacionar a ação da gravidade à força de flutuação. Então, a força de flutuação é aquela força que joga o teu corpo para cima e a ação da gravidade joga para baixo. Dali, o que acontece? Fica mais fácil para uma pessoa que está se convalescendo ela entrar naquele meio líquido, porque ali o peso corporal vai ser diminuído. E aí você vai fazendo os movimentos que a resistência, ela não é grande, a resistência da água, você vai conseguir vencer fazendo teus movimentos. E o produto disso vai ser o quê? A queima calórica, que é o que você vai buscar. Associado à queima calórica, você vai aumentar a tua condição de respiração e a capacidade muscular. Você não vai chegar a ter uma hipertrofia muscular, mas você vai ter o quê? Uma melhor tonicidade, porque a água ela tem resistência. Então, quando você faz o trabalho com os flutuadores, você pega ali halter, você pega ali o macarrão e tal, você faz o quê? Vários trabalhos de resistência muscular. E com isso vai aumentando gradativamente. O mais importante é justamente isso, você se adaptar à atividade que, a princípio, o meio líquido ele vai ser muito favorável, porque você vai produzir o seu processo de queima a partir de fazer uma programação de aulas, que você vai começar com uma aula mais simples para depois vir as aulas mais intensas, e aí você vai aumentando gradativamente, tá? Agora, a gente entende também que você pode fazer trabalhos paralelos, tá? Então, por exemplo, vocês são exemplos de trabalho de corrida, trabalho na bike, né? O ciclismo propriamente dito, e pode também fazer um trabalho dentro de uma sala de musculação, que é o trabalho de força muscular. O que acontece? Todos nós temos que ter um equilíbrio da nossa postura, porque a postura é um equilíbrio harmonioso entre ossos, músculos, ligamentos, o estado psíquico e o peso corporal. Então, quando você reúne tudo isso, você consegue ter uma postura legal. E aí você vai trabalhar em cima da tua postura, porque ela estava sacrificada. Você, quando estava pesando 200 quilos, você fazia, para a tua coluna, você imagina, a cada quilo a mais do peso corporal, você tem 10 quilos de sobrecarga intradiscal. Então, imagina quanto era o teu peso e multiplica isso por 10, para você ver o que a tua coluna sofreu. Tá? E aí, qual é a vantagem da água? Ali o peso corporal ele minimiza. Então, as compressões nervosas elas vão diminuir. E aí você que tinha tudo para fazer uma hérnia de disco, tudo para fazer artrose, tinha tudo. Porque tem a sobrecarga, tinha movimentos diversos, você é uma pessoa superativa, então tudo aquilo ali influenciava para te dar aí cada vez mais alguns tipos de lesões articulares, né? E aí é que está. Quando você faz um trabalho que seja esse aeróbio e mais o trabalho de força muscular, você equilibra para quando você tiver a contração da gravidade, que é o caso de você estar de pé, correndo, etc., você ter uma resistência maior, o teu músculo suportar para poder equilibrar melhor o teu peso e com isso aí você ter um conforto maior postural. Então, é por aí que a hidro entra. Ela entra com uma vantagem muito grande
no princípio do teu treinamento. Agora, tem que fazer o que vocês fizeram, associar o treinamento da água ao treinamento de força, ao treinamento de resistência. Perfeito. E você, quando a gente chegou aí, você entrou na reeducação postural, que a gente falou que a gente estava fazendo, a gente ia tocar nisso. Então, isso eu queria que você falasse sobre a reeducação postural, como é feita, o que a gente pode fazer, se é com movimento, se é com o passo diferente, porque existe o seguinte, a reeducação postural, a gente tem um cacuete, eu tenho um cacuete assim, eu estou falando do obeso, tá? A gente tem aquele cacuete de gordo, tá? É aquele cacuete de andar. Eu tenho um cacuete, que eu tenho uma amiga minha que ela caiu de pau em cima. É maneira de entrar num carro, tá? Era jogar o corpo e botar as pernas, porque eu tinha dificuldade. Mas eu continuei com esse cacuete de fazer isso. Então ela fala, pô, tu não é mais gordo, cara, tu não é mais gordo, entra direito no carro. Aí você vai se ligando naquilo. A gente ainda tem aqueles cacuetezinhos de olho gordo. Exato. Então, como é feita essa reeducação postural? Então, o mais importante é que a gente trabalhe o corpo como um todo, né? Então, quando você vai fazer qualquer trabalho, né, principalmente no caso desses vícios que vocês tinham, né, vícios que te levavam pela necessidade que você tinha de fazer o uso do teu corpo, mas o mais importante é você colocar para a pessoa a consciência corporal. Tá? Então, a consciência corporal, ela parte, por exemplo, se você fizer uma yoga, se você fizer um trabalho diante do espelho, então você se tocar. Então, existem várias técnicas na psicomotricidade que mostram como você trabalhar ali o teu corpo, como você se entender. Então, quer dizer, o teu esquema corporal. Tá? Então, a partir daí, você tem que ter a consciência do teu próprio corpo e começar a reeducar, porque a reeducação está em todos os movimentos que você faça. Então, nesse caso, o profissional que for trabalhar, ele tem que trabalhar direto com o espelho. E quando você malha direto olhando para o espelho, se vendo, para você poder também corrigir a sua postura. Porque é isso que você falou, são vícios, são raízes. Então, imagina, quantos anos você viveu com uma sobrecarga. Aí, daqui a pouco, você está livre daquilo ali, é difícil. Mas você tem que ter o quê? A consciência corporal. E essa consciência você vai tendo e vai se policiando diante dos movimentos que você faça. E buscando sempre se olhar no espelho. E aí é que eu digo, a autoestima é muito importante. Porque você recupera essa autoestima quando você se vê de uma forma que você se sente bem, né? E aí é interessante que você começa a ver o teu corpo, começa a valorizar o teu corpo, se valorizar, e com isso aí, tendo a consciência do teu corpo, você sabe as funções do teu corpo. Então, tem que começar a tirar os fantasmas. Agora, o fantasma é só por aí, é pela consciência corporal e a execução dos movimentos sempre pensados. Vamos pensar no movimento e fazendo. Penso assim. Ok. Agora a gente falou sobre a postural. Agora, nós, os corredores, assim, no geral, tá? Não só o peso, pessoal que resolveu a sair da ociosidade e participar dessas corridas de rua, desses 5 quilômetros, 4 quilômetros, começou a fazer isso. Quer dizer, tem muita gente que nem treina, não faz nem treino durante a semana. Só chega ao final de semana, vai lá, paga a inscrição e vai correr. Mas existe muita gente lesionada, você que deve aparecer, muita gente na tua clínica, pessoas desse porte, pessoas que jogam também aquele futebol só no final de semana. Então, o que a pessoa pode fazer para prevenir essas lesões, para poder, no final de semana, ele poder fazer a corridinha dele de 4 quilômetros, ou ele jogar a pelada dele, ou ele jogar um futevôlei, fazer alguma coisa. Mas tem muita gente se lesionando com isso. Então, eu penso o seguinte, que virou uma moda, né, essa corrida, parece até corrida de condomínio, parece que é um condomínio correndo com outro e tal. Virou modismo, né?
de formar em grupos, que, ao meu ver, é uma excelente iniciativa. Eu acho que tem que haver isso mesmo, as pessoas estão se integrando e muitos com supervisão, né, que existem vários profissionais de educação física aí, e fisioterapeutas fazendo trabalhos ali de orientação da corrida. Agora, o mais importante é a pessoa ser orientada, ter um profissional ali para orientar. Por quê? Se você analisar a rua, né, o impacto que você tem ao fazer um tipo de corrida, aquilo ali, para uma pessoa que está iniciando, vai ser toda uma novidade para a articulação dela, para os músculos dela. Então, ela tende a fazer vários tipos de problemas de tendinite, problemas articulares, e além de problema de fascite plantar. Uma série de problemas vão acontecer com esse grupo de pessoas. Então, o mais importante é a orientação. Se tem um profissional ali, ele tem que orientar primeiro, mostrando o que é a corrida, qual é a biomecânica da corrida, ou seja, o que a corrida vai ter que pode prejudicar a pessoa. A partir dali, ele orientou a pessoa, ele tem uma história daquela pessoa, né, com uma anamnese, né? E aí ele pode muito bem iniciar toda uma forma de preparação. Então, você imagina o seguinte, se essa pessoa ela começar com percursos menores e com uma intensidade também baixa, e ela for progredindo progressivamente, dificilmente ela vai ter uma lesão, tá? Ela vai respeitando ali. Agora, tem fatores externos, por exemplo, a sapatilha ou o tênis que a pessoa está correndo. Aquilo ali vai influenciar também para que ela tenha algum tipo de problema. Então, a meu ver, o mais importante seria a orientação, a partir dali que o professor tivesse o cuidado, né, nas etapas de treinamento e que fizesse um trabalho progressivo em relação àquela pessoa. Por isso que é importante que a pessoa ela tenha aí pelo menos um início orientado e que se tenha o profissional uma história daquela pessoa para saber quem é quem. Porque, na realidade, a gente muitas vezes pega um grupo heterogêneo que nunca passou no médico. E aí? Será que aquela pessoa ela tem alguma contraindicação para correr ou não? Né? Ela é de algum grupo de risco? Então, é um pouco arriscado, embora eu digo para você que seja hoje uma das grandes atividades, né? E a gente, só lembrar, quando começou no Brasil as pessoas a correrem, isso aí, eu fazia faculdade de Educação Física na época, década de 80, e trouxeram o professor Cooper no Brasil para fazer o famoso teste de Cooper, né? E a partir dali, nós tínhamos na República, né, no Brasília, né, eles passavam sempre o slogan de mexa-se, né, a campanha do mexa-se, que ninguém fazia exercício, né, todo mundo era sedentário. Então, eles passaram a massificar aquele tipo de atividade. Foi quando o professor Cooper chegou ao Brasil, deu, né, toda aquela formação para o pessoal, e aí as pessoas começaram a sair correndo de onde podiam, corriam, botavam casaco para queimar e iam embora. E muitos morreram porque infartaram, né? Porque não tinha orientação médica nenhuma, né? E aí as coisas foram se acertando com o passar do tempo e as metodologias de treinamento, elas vieram, né, fortalecendo cada vez mais o trabalho. Então, hoje está voltando essa corrida, eu acho muito legal, mas o piso é muito duro. Então, as pessoas vão ter problemas articulares, problemas musculares. Agora, cabe a cada organização dessa de se ter aí um núcleo que, pelo menos, faça uma orientação inicial e controle esse grupo, para não ficar uma coisa assim largada. Entendeu? Eu não sei se você tinha perguntado outra coisa também, eu lembro que foram duas coisas. Não, eu te falei, eu perguntei sobre a hidroginástica e estava perguntando sobre... Falou da corrida, mas eu acho que você falou uma outra coisa também no meio. Não, antes eu tinha perguntado sobre a metodologia CORE. Foi isso? Tá.
Isso. Então, a metodologia CORE, ela é uma das mais completas que nós temos, porque na prevenção de lesões, você fortalece toda essa região abdominal, que é o princípio que é utilizado até no Pilates, quando eles falam da contrologia, o principal é a respiração e o trabalho abdominal. Então, a gente observa que existe uma necessidade da gente que vai fazer qualquer tipo de atividade física ter uma boa condição abdominal, né? Então, a metodologia de CORE ela foi muito desenvolvida nos Estados Unidos e passada para os outros países como sendo uma das formas de você prevenir as lesões. Então, dentro dessa linha que os exercícios abdominais, eles hoje estão sendo feitos em qualquer academia. E, principalmente, quando eu digo, no caso de vocês que já fizeram, né, a bariátrica, tem que fazer essa metodologia, mas pelo menos faz a ponte, faz algum tipo de trabalho que você possa melhorar a tua condição, porque ela não deixa com que você tenha a tua coluna sobrecarregada. Então, a metodologia CORE é você fortalecer a tua musculatura abdominal, certo? Certo, a base é essa. E aí você tem a musculatura posterior, né, que são os paravertebrais, que você vai equilibrando. Então, é toda essa região. Beleza, isso é muito bom, é uma boa indicação para os bariátricos, o pessoal que está com aquele peso, para fortalecer toda essa musculatura abdominal para poder estar fazendo esse tipo de atividade. Exato. Certo? Beleza, e eu queria saber também, depois, os treinos regenerativos. O que são os treinos regenerativos? O que a gente pode fazer? Então, hoje, na metodologia para o atleta, né, se utiliza a regeneração porque é normal das pessoas terem uma queima calórica grande devido às atividades, principalmente alto rendimento, né? Então, o nosso organismo, ele tem o quê? Ele tem a queima de oxigênio e fica armazenado o CO2. E aí, uma forma de você desintoxicar os músculos, né? Fazer uma renovação do sangue, é você retirar aquelas toxinas. E aí se utiliza hoje, pelo menos na área esportiva, você tem ali câmaras pneumáticas, onde a pessoa ela pode fazer para as pernas, para os braços, para o abdômen. Então, tem várias partes nesse aparelho, que é chamado Normatec, e que vai fazer ali com que haja uma pressão. Essa pressão ela vai facilitar o quê? A desintoxicação daquele músculo que está trabalhado, e com isso vai renovando ali o sangue e dando uma melhor oxigenação. Então, você tem vários métodos de se fazer isso, né? Um deles é a hidromassagem, né? É você estar dentro d'água e deixar aquela água bater bem forte para poder massagear de acordo até com a temperatura, que vai fazer ali uma vasodilatação. E aí, além disso, você pode fazer também a massagem. A massagem, que a gente sabe que é a drenagem, né? A drenagem linfática, ela é uma massagem de desintoxicação. Então, a gente tem aí uma série de formas de se fazer a regeneração, que hoje a gente utiliza na rotina do atleta. E se for uma pessoa mesmo que não seja atleta, um praticante de atividade, com certeza também vai dar certo. E associa os alongamentos, por uma forma também do músculo trabalhar e poder desintoxicar também. Tu falou de alongamento. O alongamento é muito importante antes e depois das atividades, certo? Exato, né? O alongamento ele é a coisa mais natural, né? A gente vê que os próprios animais, eles se alongam, né? E a gente, quando faz um trabalho, a gente tem que entender que o músculo ele tem a capacidade de contração e de extensibilidade, né? Então, quando você faz o alongamento, você faz dentro do teu limite, não é um trabalho de flexibilidade, você não precisa ultrapassar o limite que você tem ali, né? Quando você quer ganhar flexibilidade, é diferente. Mas quando você só alonga, você vai ter o quê? Uma melhora daquela condição de oxigenação do músculo. Então, com isso,
sendo antes ou depois, não tem problema nenhum. Existe alguns artigos falando sobre a questão do trabalho de força, que não se usa antes de se fazer um trabalho de força, porque a pessoa perderia ali o rendimento. Mas isso é comprovação dentro de uma outra linha. Se você analisar naturalmente a fibra muscular, não vai acontecer nada demais, né? Pelo menos os estudos mostram isso, que não tem nenhum tipo de problema se você antes ou depois, tá? Então, quer dizer, se for para um fisiculturista, para uma pessoa que vai interferir na força dele, aí é diferente. Aí é um estudo que vai ser pontual. Mas, no geral, a gente entende que vai ser uma coisa que vai ser boa para todo mundo, tanto antes como depois. Eu sou a favor antes e depois. Beleza. Você indica, você acha legal a gente estar com proteínas antes dos exercícios, depois das atividades? Consumir proteínas. Então, Santana, aí é uma questão que eu vejo que cabe até um profissional mais especializado, porque, na realidade, o endocrinologista e a nutrição é que fazem esse tipo de indicação, né? A gente, dentro da nossa área, a gente não tem essa liberdade, embora eu veja, né, nas academias muita gente utilizando, né? Mas eu penso o seguinte, que seria legal a pessoa ela procurar um endocrinologista ou nutricionista, porque o que acontece? Cada um tem o seu organismo, né? E dentro disso aí tem que ser estudado o organismo daquela pessoa, fazendo alguns exames para ver a necessidade dela fazer o uso. Porque, na realidade, o que a gente vê muito é as pessoas usando de forma assim, muito indiscriminada e que complica. Então, eu acho que seria bom a pessoa procurar realmente um endocrinologista, a nutrição, que são os profissionais que militam nessa área e que têm a formação. Para a gente é mais curioso e vai lendo a bula e vai fazendo. Né? Então, agora, eu queria que você falasse agora essa pergunta aqui. Os 11 mais, o que são os 11 mais, os 11 exercícios? Isso. Então, a FIFA, ela instituiu os 11 mais porque ela fez uma pesquisa a nível mundial. Então, ela pegou grupos de homens e mulheres e ela desenvolveu uma série de exercícios onde ela buscou ver também qual seria o resultado em relação à prevenção de lesões. E ela conseguiu provar que diminuía o número de lesões a partir da prática desses 11 exercícios, tá? E aí ficou sendo chamado 11 mais. Então, eu fiz parte do grupo de professores da FIFA e eu dava aula aqui no Brasil, formando os profissionais de educação física e até fisioterapeutas também fizeram, e com isso aí mostrando que não era nada demais, apenas eles se preocuparam com o todo, tá? De acordo com todas as articulações que você movimenta e o trabalho que você executa no caso do futebol. Aí eles criaram essa metodologia do 11 mais, porque foi provado cientificamente que ele baixou o número de repetições. Então, depois, até se você quiser, eu te passo os exercícios, eu tenho todos, né? Sim. Inclusive, eu dava aula sobre isso, e é legal você fazer, principalmente na tua rotina de trabalho, né? E aí eu deixo à vontade, para quem quiser eu mando também. Pô, legal, vai ser muito importante, porque tem o nosso grupo, o pessoal, a gente pode divulgar na página quais são os exercícios, aí o pessoal dá uma olhada, independentemente de ser bariátrico ou não, as pessoas podem ir lá consultar e ver os 11 mais. Isso aí é muito importante para todos nós termos conhecimento disso. A gente te agradece muito. Dá para fazer até em casa. E sobre Pilates? O Pilates é bom a gente fazer o Pilates, a gente está fazendo, é bom?
Eu vejo a metodologia de Pilates sendo a mais favorável para você ao iniciar um trabalho depois que você veio de uma cirurgia bariátrica. Eu vejo assim, a piscina e o trabalho de Pilates, que poderia ser principalmente o Pilates de aparelho, tá? Porque você tem o Mat Pilates, que é o Pilates de solo, que você pode fazer também, que não tem contraindicação nenhuma. Mas eu vejo que a metodologia, ela vai agregar muito bem, porque ali você tem a orientação e você já tem um trabalho de resistência, que é das molas. Então, você faz um trabalho já de força muscular contra a resistência da mola e a intensidade de trabalho é uma intensidade que ela vai variando. Por exemplo, você pode ir para um Pilates básico, onde você vai desenvolver ali a metodologia de acordo com o que o teu professor vai falar, utilizando tudo aquilo que tem como aparelhos. E normalmente é uma forma de circuito. Você começa fazendo de um aparelho, passa para o outro e vai, e aí vem o grau de dificuldade. Até você chegar a um ponto, né, do Pilates mais desenvolvido, que é uma outra etapa onde as pessoas já têm chamado Pilates avançado. Então, o que acontece? Nesse Pilates avançado, o pessoal faz verdadeiras acrobacias, principalmente no Cadillac, que é um aparelho, né, que você pode botar o teu peso corporal e ficar segurando, bem como colocando os pés nas barras. Então, são coisas assim muito fortes, tá? E aí é que eu penso, de uma maneira de evolução, você pode começar de uma forma mais simples, depois de fazer o trabalho dos aparelhos, pode ir para o Pilates de solo, onde vai fazer os exercícios com o teu próprio peso. Essa é a diferença. O Pilates de aparelho você faz com a mola, o Pilates de solo você faz com o seu próprio peso. E aí você estuda a filosofia que Joseph Pilates criou, que é a chamada contrologia, onde você tem que ter a fluidez, onde você tem que ter uma boa respiração, o posicionamento, tudo está ligado no equilíbrio do teu corpo. E aí a gente entende que o equilíbrio do corpo está ligado ao quê? A pessoa, ela tem ali, a partir dali, ela faz o estudo do seu próprio corpo, ela começa a ter a consciência corporal. E é muito importante isso. Então eu vejo que a atividade de Pilates, ela passaria assim, como o primeiro momento pós-cirúrgico, seria a atividade de hidro associada com Pilates. E depois vem as outras atividades que vocês hoje fazem, né? Que são as atividades mais fortes, mas você deu consistência ali ao teu corpo, reequilibrou tua postura, melhorou tua capacidade abdominal, principalmente o core, que vai ser trabalhado no Pilates, e com isso aí você está preparado para desenvolver qualquer modalidade, se você quiser fazer outros tipos de atividade, como você faz esportes radicais, pô. Você faz tudo. Então, pô, esse cara aqui era para estar falando, não era eu não. Esse cara aí é um exemplo. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo de vida, exemplo de uma pessoa que hoje faz tudo e passar pelas etapas que ele passou, que não foi fácil, mas ele está aí, ó, terraço e cada vez mais buscando aí as atividades. Então eu penso assim, sabe, Santana, que a base pode ser o Pilates, tá? Mas o final disso, meu amigo, aí é com cada um, tá na sua motivação mesmo, né? Cada um tem a sua, e aí a Andréia também, que é uma pessoa desportista, ela pode aí endossar o que eu estou colocando, né? Pelo tipo de nível que vocês chegaram. E olha só que coisa, né? Eu acho que vocês são realmente os modelos para os médicos, que vão cada vez mais apostar, porque imagina que as pessoas que tiveram que fazer a bariátrica tivessem essa desenvoltura que vocês chegaram. A que ponto vocês chegaram? Olha só a que ponto vocês estão e como tem gente aí que acha que a vida acabou, né? Sim. Então é o momento das pessoas elas terem a autoestima mais elevada, começar a participar das atividades, porque eu vejo a atividade esportiva em qualquer âmbito,
ela sendo a maior influenciadora do pós-bariátrica. Tá? Eu acho que a partir dela é que a pessoa vai se desenvolver para a vida, ela vai se relacionar melhor, ela vai ter uma vida psicológica, social, muito mais abrangente, porque na realidade ela não pode mais ficar ali no casulo, ela tem que sair daquela vida ali, daquela morbidade, e se entregar para os prazeres da vida mesmo, né? Então, o prazer que ela tem, os hormônios, a endorfina, uma série de hormônios que vão canalizar ali para deixar aquela pessoa numa condição cada vez mais saudável, né? Então, eu penso assim sobre essas atividades que, ao meu ver, começa ali, com a hidro, com o pilates, e a partir daí ela vem se desencadeando. Beleza. Legal, Odir. Andréia, tem alguma pergunta aí? Temos sim, mas antes das perguntas, vamos fazer uma observação que o Odir fez e eu faço as palavras deles as minhas, porque o Santana ele é um grande exemplo para todos nós. E é uma pessoa que inspira muito a gente, né? Tem muita gente que não conhece a história dele, não conhece, né? Não sabe como ele era antes. E digo o pessoal bariátrico, né? O pessoal lá do grupo. E seria até interessante a gente reforçar lá, jogar a sua foto lá, porque isso motiva muito, né? Motiva muitas pessoas. E... Daqui a pouco eu estou chorando, daqui a pouco eu vou chorar. Eu conheci o tempo que ele invadia a geladeira, né? Conta pra gente se o Manel souber disso. Posso contar, Santana? Não é? Pode contar. Pode contar. É o seguinte, né? A gente, né? Eu dava aula e acabava a aula, a gente sempre tinha alguma coisa para fazer. E aí, vamos lá no samba, vamos lá na tradição. A tradição ali em Campinho e tal. Aí vamos, mas antes tem que passar na casa de um colega e tal. Aí, tá legal, vamos embora então, Santana. Aí fomos. Nós chegamos lá, o cara falou, aguenta aí que eu vou lá dentro. E ficamos ali esperando o cara na cozinha. Aí, na época, eu chamava ele de Gordinho. Aí o Gordinho vai e me abre a geladeira. Tinha um feijão com pé de porco dentro. Ele meteu a mão no pé de porco e saiu comendo. Sério mesmo isso? Sério. Ele assaltou a geladeira do cara. Assaltou a geladeira do cara. Aí eu falei, não é possível, meu filho, não é possível. Aí, porra, que nada, tô com maior fome. Eu falei, não, a gente vai pro samba agora. E aí foi o pé de feijão e a mãe do cara depois chegou, não sei se ela entendeu alguma coisa, mas já tinha ido embora. A comida do outro dia acabou. Olha só isso. Então é isso. Mas desculpa, Selma, eu te interrompi aí. Não, que isso, tá tranquilo. Tem algumas perguntas aí, não tinha? Nós temos perguntas. Então, o Santana, caramba, é um exemplo de motivação, de inspiração para todos nós. Quando eu conheci ele, eu não tinha operado ainda, não. Conheci ele no Arraiá, não sei se tu lembra, Santana. No Arraiá, né? E foi muito bacana conversar com ele, estar conhecendo ele, a história dele. E daí, de lá para cá, a gente se tornou amigo, né? Se aproximou muito mais e estamos juntos aí. E ele me motiva muito e motiva muitas pessoas, porque ele deu a volta por cima, deu uma reviravolta na vida dele. Hoje em dia ele tem mais qualidade de vida. Ele tá lá, todos os dias, ele tá sempre postando as atividades dele, e isso é muito importante para incentivar mesmo as pessoas. Porque, como ele bem diz, como nós sabemos que a bariátrica não é um milagre, né? Não é só fazer a cirurgia que a gente vai ficar magro e lindo, tem todo um conjunto, né? É uma boa alimentação, praticar atividade física regularmente, né? Tá sempre praticando. A gente faz as caminhadas e corridas juntos. A gente costuma fazer uns encontros no Parque de Madureira também para fazer uma caminhada, tomar aquele café da manhã de confraternização. Então, a próxima reunião, próximo encontro, a gente vai levar o Odir. Maior prazer. O prazer vai ser nosso. Prazer. Então, a gente está junto aí nessa caminhada, né? E não podemos parar nunca, porque a vida continua e a luta continua, porque a obesidade ela é uma doença.
Então, essa doença ela foi controlada com a bariátrica, mas depende de nós. Para a gente ter sucesso, depende de nós. Então, Santana, amo você de paixão, você mora no meu coração. E estamos juntos aí, ó, até a eternidade, se Deus quiser. Ao coração. E olha só, vamos às perguntinhas. Bariátrica é uma nova vida, com certeza. É isso mesmo. Ninguém melhor do que você, para você é o símbolo desse lema aí. Bariátrica é uma nova vida. Show de bola. Então vamos para as perguntinhas? Vamos lá. Nós temos uma aqui, vamos começar aqui, vou botar na tela. A Maria Eduarda, ela colocou assim: boa noite, eu tive distrofia simpático-reflexa. Não posso carga nos pés. Qual a melhor atividade no meu caso? Então, o primeiro é importante saber, né, de uma avaliação médica para ver o grau que ela teve, né, e quais os músculos que ela teve como sequela, né? Então é importante saber isso. Agora, por exemplo, as atividades, ela vai de acordo com a avaliação que a gente faça dela, né? Porque o importante é você saber como ela está se sentindo, fazer uma avaliação postural nela, como ela está andando, para saber o grau de força muscular que ela apresenta, para não deixar de trabalhar isso, né? Por exemplo, se ela fizer uma hidroginástica, né, ela vai se sentir muito bem, porque na realidade ali ela tem a diminuição do peso corporal, ela vai ter uma condição de equilíbrio boa, ela vai ter ali uma condição de movimentos muito livres, tá? Mas não é errado se ela fizer outro tipo de atividade, né? Por quê? Porque, por exemplo, se ela começar a fazer um trabalho pedalando, né, para poder estimular cada vez mais toda aquela região que ela está sentindo ali devido à sequela, ela pode fazer, né? Tem pessoas que sentem uma dor incrível ao pisar, né? Então a gente tem que tomar cuidado, por isso que é importante ter essa avaliação. Mas eu vejo que para ela a bike seria uma outra atividade, né? A atividade do Pilates seria ótima para desenvolver, e agora tudo dependeria de uma avaliação prévia, da gente poder testar toda a sensibilidade dela, observar a marcha que ela tem, observar o comportamento do corpo dela. Mas com a atividade inicial eu vejo que ela seria da hidro, seria uma bicicleta, e o Pilates, que seriam as atividades mais indicadas a princípio, mas sempre com o parecer do médico para a gente ter uma ideia da doença propriamente dita, tá? E aí ela vai ter que levar os exames e tal. A atividade o fisioterapeuta faz, tranquilo. Show de bola. Nós temos duas perguntas aqui que são bem parecidas, né? Eu vou colocar as duas, mas a pergunta é basicamente a mesma. Aqui, a Mônica Marques, ela tem uma pergunta. Gostaria de saber qual seria o exercício mais adequado para quem tem hérnia de disco na lombar? Então, o que acontece? A hérnia de disco, ela se caracteriza, né, por uma ruptura do anel fibroso e uma saída do núcleo pulposo, né? Então, quer dizer, fica herniado. Então, existem dois tipos de hérnia, né? Uma hérnia que é extravasada, normalmente ela é cirúrgica. E uma hérnia que ela é mais compacta, tá? Então, é a chamada protrusão, tá? Então, o que acontece? Se ela, hoje, ela convive com a hérnia, é um sinal muito bom, tá? Sinal que ela pode estar aí fora de uma realidade cirúrgica, tá? Ela pode conviver mesmo com as dificuldades. Eu vejo também que a atividade de hidro, ela vai ser a melhor pelo fato de você não forçar mais os corpos vertebrais. Se está herniado, é porque você tem o quê? Uma compressão do disco, e esse disco está rompido. Daí, então, ela vai ter, através da água, uma leveza, ela não vai forçar essa parte da coluna lombar, e com isso aí ela vai ter um alívio. Associaria ali também um trabalho de RPG, que seria a reeducação postural global, onde ela poderia fazer um trabalho de alongamentos pela RPG, e o Pilates também entraria como complemento desse trabalho.
Então, a atividade sistemática é a hidroginástica. É a melhor atividade para ela, porque a pressão sobre a região herniada vai ser mínima, tá? Então, eu ficaria com a hidroginástica. Agora, como eu falo sempre, a gente tem sempre que avaliar o grau dessa hérnia, se ela está incapacitante, que às vezes a pessoa está travada, está numa cadeira, é uma outra realidade, né? Aí ela precisa de fazer, pelo menos, tirar o quadro álgico para depois ir para a piscina e fazer a hidroterapia, não faz nem a hidroginástica, tá? Agora, se ela está independente, está andando tudo direitinho, mas convive com aquela dor, acho que a hidroginástica ela faz parte associada ali com o Pilates. E a RPG? Essa pergunta, ela até, vou colocar a pergunta de uma outra pessoa que tinha feito basicamente a mesma pergunta, ó, só que essa daqui ela tem 8 hérnias de disco, né? Parabéns. Também fez bariátrica. E aí ela perguntou a mesma coisa, né? Então essa sua resposta já responde isso também, não é isso? Agora você, quando vê uma pessoa com 8 hérnias, você imagina como ela é bariátrica, como ela sofria antes, porque o peso dela, como eu falei, a cada quilo a mais do peso corporal eram 10 quilos de sobrecarga. Olha quantas hérnias ela fez, 8. Nossa, verdade. Então é sobrecarga, né? Então, daí a recomendação seria a mesma, assim, e fazendo trabalhos também de massagem, alongamentos associados. E a RPG que seria também muito bom. RPG é muito bom, é verdade. Aí tem mais uma perguntinha aqui da Adriana. Se tem alguma coisa que se possa fazer para amenizar essa dor do dia seguinte, que foi falado lá no início da live? Tem. É fazer mais exercícios. Entendeu? Deixa eu te perguntar, tem essa coisa que muitos falam que não é bom tomar relaxante muscular após os exercícios, isso é verdade? Relaxante muscular após o exercício? Às vezes você faz uma musculação, fica toda dolorida, não consegue nem andar direito. Aí tem gente que fala, não é bom tomar não, que o corpo tem que acostumar. Exatamente. O nosso corpo, ele só reagiu assim porque foi uma necessidade que ele teve de responder ao estímulo que foi dado. Agora, se você tomar medicamento, você passa a ter vício. Eu vou te dar um exemplo muito interessante, e isso complica, né? Eu tive eu trabalhei com um jogador, vou dizer o nome, é o Cafu. O Cafu, toda vez que ele entrava em campo, ele tomava Voltaren. Toda vez. Voltaren, porque ele tinha sempre uma dorzinha e tal, e ele Voltaren. O que aconteceu? Chegou um momento que ele teve que ser internado com uma complicação no fígado pelo uso do Voltaren. E ele não tinha necessidade, era só ele trabalhar, fazendo mais, trabalho cada vez mais, só que na cabeça dele o Voltaren é que tirava a dor dele. Então é que eu penso, não tem que tomar nada, você tem que relaxar, alongar e desintoxicar, fazer o que a gente falou ali, né? Do dia seguinte a gente relaxar a pessoa, né? Que seria aquele trabalho de... Como é que é o nome? Esqueci. De você relaxar, pronto. Relaxar ali, que seria o trabalho do dia seguinte. E pode ser, como eu falei, pode usar a hidroginástica, ou melhor, a hidromassagem, pode usar a massagem, tudo como forma de você melhorar ali aquele período, tá? Que é um período de intoxicação e desintoxicar. O gelo é uma boa também. O cara, se conseguisse, tivesse uma banheira, botar um gelo dentro da banheira e mergulhar também é uma boa, né? Então, isso aí é terapia de imersão, que a gente chama imersão na água com gelo, né? Isso fez um sucesso muito grande, que partiu do triatlon, né, essa iniciativa, porque o gelo ele tem a função vasoconstritora e ele é analgésicos, ele tira a dor. Então, as pessoas no triatlo saíam de uma prova, mergulhavam no tonel de gelo, ficavam um pouquinho ali e saíam e tal. E aí se criou essa metodologia com o que o gelo faz, que é tirar a dor e tentar fazer com que a pessoa ali, né, diminui sua temperatura e tal, e com isso aí ela se sinta bem. Então hoje, você tem como uma metodologia
o uso da imersão na banheira com gelo, como forma de desintoxicação. Entendendo? Então, ele passa a ser também um trabalho regenerativo. E aí é uma boa, sim, mas é aquilo, né? Tem muita gente que não gosta, pô. Você vai ficar ali... E também não tem banheira para entrar no gelo. É complicado. Entra o gelo. Mas pega um latão, um barril, taca gelo dentro do barril e entra dentro do barril. Resolvido. Pois é, mas eu ainda acho que a água quente ela surte um efeito melhor, até porque cientificamente esse banho de imersão do gelo ele não tem comprovação ainda. Sim, agora falando sério, o banho de água quente no próprio chuveiro, botar o chuveiro tomar um bom banho quente, você fala isso, pode ser uma opção também, né? Então, a imersão do corpo na água quente vai ser ótimo. Se for uma banheira de hidromassagem, ótimo. Se for uma piscina onde tem aquelas saídas da água para relaxar, melhor ainda. Agora, a água do chuveiro ela é boa, desde o momento que você também tem uma quantidade de água, né, caindo desse chuveiro bem. Se for naquele, né, conta-gota é meio complicado. Sim. Para a gente tentar adequar, as pessoas às vezes não têm a opção de não ter uma banheira, não tem Sim, concordo. Fazer uma hidromassagem. Então, coisa que ele veio de uma prova dessa, se ele conseguir botar um chuveiro quente, tomar um banho bem vai ser quente, ótimo. É uma coisa boa. Ele bota o chuveiro lá no inverno lá e deixa ir a Light e depois vai conversar com ele, mas tudo bem. Mas um gato. Se tiver, tem que ter um gato. Aí toma um banho bem quente, que isso aí ajuda também. Exato, sem dúvida. Os efeitos da água quente eles são comprovados. Se você observar a termoterapia de água quente, né, ela na água quente ela tem os efeitos de vasodilatação periférica, de desintoxicação. Então, é válido sim. Eu sou muito a favor desse tipo de imersão ou deixar o chuveiro só como ducha mesmo, né? Sim. Não, beleza. Tem mais alguma pergunta, André? Bom, o Léo que colocou aqui, até já falamos sobre isso, né? O Léo pedindo para falar um pouco da importância do alongamento. O Léo é filho da Vanessa. A Vanessa é a grande amiga. A Vanessa foi a tua aluna na Castelo Branco. Vanessa Paixão. Vanessa Paixão. Ela botou o Léo para perguntar. Isso é grande, Vanessa. Valeu, Vanessa. Beijo. Legal tu aí presente. Beijo para a Vanessa. Então, o alongamento, ele é uma forma das mais naturais de se trabalhar, né? Onde ela é defendido, né, cientificamente como uma forma de você melhorar a tua capacidade muscular, no sentido de que todos nós precisamos fazer o movimento que o músculo faz. Ele faz a contração e faz o relaxamento, né? Então, essa é a movimentação em cima das fibras musculares. Então, quer dizer, quando você trabalha ali a função do músculo, que é de contração e extensão, você trabalha na extensibilidade, você dá uma forma como se fosse folgar aquele músculo ali para que ele tivesse uma oxigenação melhor. Então, o alongamento ele é feito de uma maneira onde todos nós precisamos, porque quando você trabalha, vai fazer um trabalho, o teu corpo ele está ainda parado, né? Você, vamos supor, acorda, aí você quer fazer uma caminhada. Então, você vai partir daquele corpo que está ali sem movimento. A partir do momento que você comece a botar a tua condição, né, de músculo para atuar dentro do mínimo de esforço possível, que é o alongamento, você vai facilitar com que haja uma oxigenação melhor e com isso aí você também tem que fazer os movimentos articulares. Não é só o alongamento, né? Com o alongamento você pega músculo, mas a articulação são as mobilizações articulares, os movimentos articulares, por quê? Porque as articulações elas precisam do líquido sinovial. Então você vai fazendo movimentos articulares para desenvolver cada vez mais e lubrificar as articulações. E os músculos, a forma é essa, de você oxigenar, você preparar para os grandes estímulos que você vai ter. Então, eu penso sobre isso, né? E como eu falei para vocês, é muito comum nas academias que o pessoal faça, né?
E aí não tem problema de se fazer antes ou depois, não tem. Como eu falei, não pode confundir com flexibilidade. Você não pode chegar lá, botar a pessoa lá para forçar até sentir dor. Aí isso aí não é alongamento, né? Isso já é um trabalho de flexibilidade. Beleza. Tem mais alguma coisa? Não, as perguntas não tem mais, não. Não, beleza. Então vamos começar, que a gente já está com 1h13, já o pessoal já tá aí aturando a gente já, né, Odir? Mas é legal, é legal. Eu fico muito feliz e fico feliz, assim, imensamente, pelos elogios que vocês fizeram, pelo reconhecimento que vocês fizeram com o meu trabalho, não, com a minha vontade, porque essa é a vontade que eu tenho, de passar para as pessoas também, mostrar para as pessoas que todos podem conseguir, tá? Cláudio Café, o café aí, Odir. Habilidade, esse aí é danado. Esse aí é da antiguidade, grande café. Meu beleza. Amigo. O café fez parte da nossa vida também. O grande preparador físico, né? O Cláudio Café, está até hoje aí militando na área, muito bom. Show. Beleza. Então, eu queria agradecer ao Odir ter disponibilizado esse tempo aí para estar aqui com a gente e deixar bem claro, Odir, a hora que você precisar, eu estou lá na faculdade, lá dando aquelas palestras lá para a garotada lá, estou lá à tua disposição, a hora que você precisar, estamos aí. Odir, eu queria também que se você pudesse deixar o teu telefone da tua clínica fisioterápica também, as pessoas que quiserem procurar você para fisioterapia, podem procurar. Você pode usar teu telefone aí, que vai ser um prazer a gente vai colocar. Depois a gente até tu manda para a gente faz né, André? A gente faz um bannerzinho, a gente coloca na nossa página, ok? Tá legal. Para mim vai ser um prazer, porque a clínica é ali em Jacarepaguá, né? Então é pertinho aí da gente, né? E realmente é legal para quem quiser visitar, né, o espaço. Agora nós estamos na quarentena, mas parece que em junho já vai abrir. Então eu até gostaria que vocês fizessem uma visita. Eu vou te mandar meu cartão, Santana, que aí você já documenta aí. Tá ok. E lá eu tenho, né, as atividades todas, né? Eu tenho uma academia com a parte de musculação, tenho uma parte que a gente faz funcional, que é uma outra atividade que a gente também tinha que ter falado, né, do funcional. Né, mas que também, no caso de pessoas pós-operatórias, vai chegar o momento certo de trabalhar funcional. Não é sair fazendo, mas seguindo aquela linha, o funcional passa a ser uma atividade também. E eu tenho lá uma piscina, né, que tem 48 metros quadrados, é uma piscina que é aquecida. E, além disso, da parte de educação física, eu tenho a fisioterapia, né? Então, tenho lá tem RPG, tem pilates, tem trabalho completo. Então, é bom que vocês conheçam aí, e quem precisar de qualquer coisa, a gente está juntos aí. Eu vou deixar o contato contigo, Roberto, que aí você já faz a divulgação aí, tá? Certo, mas se quiser, é um prazer. Se quiser, eu já falo meu telefone também aí, as pessoas podem ir anotando. Pode falar, Odir. Então, vamos lá, é 98895-9397. Ok, pode repetir, Odir? 98895-9397. Tá? E aí, qualquer coisa. E eu quero agradecer aí o convite, tá, Roberto? Dizer que, eu te admiro cada vez mais, né? E tenho certeza que a gente ainda vai voltar aí dessa quarentena, vamos encontrar aí para a gente roubar o feijão dos outros, né? Beleza, então, beleza. É um prazer, tá? E, Andréia, foi um prazer muito grande te conhecer, parabéns pela sua conquista, junto aí com o Santana. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente aí que hoje ainda fica um pouquinho escondida, um pouco receosa, mas elas precisam de pessoas como vocês para poder botar cada vez mais a vida para cima, né? Então, muito obrigado aí a todos que assistiram aí, os colegas que mandaram mensagem, tá? As perguntas.
E estamos aí. O que precisar, estou dentro aí com vocês, tá bom? Forte abraço a todos. Beleza. Andréia? Show. Podemos, então, as considerações finais aí? Sim, sim. Então, galera, eu só tenho que agradecer aí a presença do nosso querido Odi, foi um prazer conhecê-lo. E agradecer a presença de todos que assistiram. Aqueles que não puderam assistir por algum motivo, galera, a live fica salva, tá? Eu vou jogar o link direitinho, depois com calma vocês podem assistir. Se tiver alguma perguntinha, manda para mim, que a gente entra em contato com o Odi para perguntar, e sem problema nenhum, tá bom, gente? De antemão, eu desejo aí uma ótima semana a todos, tá, gente? Vamos praticar atividade física mesmo na quarentena, vamos treinar em casa, tem muitos exercícios que a gente pode estar fazendo, né? E o importante é não ficar parado, tá, gente? Que logo, logo isso vai passar, se Deus quiser, a gente vai poder voltar à nossa rotina aí, né? E é o que eu desejo para todos nós, né? Que a gente volte o mais breve possível, né? Galera. É aquele negócio. Eu até não sei onde eu botei aqui, mas a máscara. Mas não deixem de usar álcool gel e máscara. A máscara sumiu. Para, minha máscara. Mas tudo de bola, gente. Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu. Beijo, gente. Valeu.